Bom dia, bom dia. Bom, tá na área. Meu microfone tá funcionando? Que bom que você entrou para me salvar. Que eu tenho, assim, muito problema com esse microfone. Bom dia com alegria. Patrícia, Paola, turma toda por aqui. Gente, vocês estão me escutando? O microfone tá bom? Marise Serk Internacional entrou na nossa live. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia, doutora Ana Paula. Me escuta bem? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo na paz. Começando aí mais um dia. Antes de qualquer coisa, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Há tempos que eu queria muito fazer esse bate-papo e eu sei o quanto sua agenda é corrida, a quantidade de coisas do cartório, aliado às questões pessoais. Então, inicio te agradecendo por ter aceitado esse bate-papo conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar para o produtor rural, de saudar esse segmento da sociedade que tanto nos ajuda e às vezes é rotulado como violador de normas ambientais, enfim, mas a gente esquece de reconhecer a importância dele na sociedade como gerador de renda, como contribuinte de tributos, como na geração de empregos e, sobretudo, na contribuição de geração de gêneros alimentícios, para satisfazer todos os nossos anseios. Então, realmente, temos muito que cumprimentar, temos que reconhecer a importância do papel desse segmento para o fortalecimento até da nossa região do Triângulo Mineiro. Afinal de contas, 5 das 100 maiores cidades do agronegócio do Brasil estão aqui no Triângulo e graças ao papel atuante, ao enfrentar do dia a dia do produtor rural. E aí, isso faz muito sentido, porque muitas vezes eu sou questionada, né, de por que a sede do escritório ela é numa cidade tão pequena. E aí eu sempre comento isso, que apesar de estarmos numa cidade de 20 e poucos mil habitantes, eu nunca sei exatamente quanto a gente tem uma das maiores áreas em termos né, de área mesmo do município e somos produtores que refletem de maneira significativa aí no PIB nacional e na geração de empregos, na quantidade de áreas e tudo mais. E aí, o objetivo dessa live principal, e assim, só fazendo uma introdução, o que eu vejo atuando no agronegócio, e eu atuo muito mais dentro da porteira, então obviamente diretamente com o produtor rural, é um produtor muitas vezes mal informado, até pela simplicidade do campo. O produtor é aquele cara que está ali na roça, que está no plantio, que se preocupa muito com o produto final e pouco se preocupa com a documentação, efetivamente. E aí, né, e eu falo de uma maneira geral, né? Claro que o nosso objetivo de hoje é falar sobre os registros públicos voltados muito para os imóveis rurais, mas eu vejo que a gente vive apagando incêndio, apagando fogo, quando o produtor nos procura por algo que já surgiu, mas que poderia ter sido evitado. Né? Então, a gente vai falar um pouco aqui do não registro não é dono, da ausência dos documentos essenciais, da falta de cuidado, né? Então, ontem mesmo a gente fazia uma avaliação aqui no escritório de uma situação de um cliente que está adquirindo uma área e quando ele percebeu essa área existe uma possibilidade de uma desapropriação. Então, se ele não consultasse um advogado, se ele não se preocupasse com documentos oficiais, talvez ele não percebesse isso. Então, a gente se depara aí com essa simplicidade, falta de informação e muita preocupação do produtor com o produto em si. Eu acho que, assim, com o produto que eu digo, se ele planta soja, com a entrega da soja. Se ele planta alho, com a entrega do alho. E ele faz as aquisições de imóveis rurais, às vezes ele faz os financiamentos que vão ser registrados ali na matrícula do imóvel para fazer uma garantia, mas ele não tem dimensão, proporção daquilo que ele está fazendo.
né? Ele só tem essa dimensão quando de fato a gente se depara com um entrave, com uma dificuldade de alavancar ou dar continuidade em algum processo, ou com um problema que impacte na verdadeira propriedade dele. Então, acho que esse é o objetivo. Eu comentei com a Patrícia ontem, e acho que até com o senhor por áudio, que a minha ideia é que a gente faça essa primeira live abordando assuntos gerais, mas que depois a gente faça outros, e já fica o convite, com temas específicos e aí de uma maneira mais densa, né? Hoje o objetivo é assim, produtor cuidado, né? Acho que é basicamente isso. Mas é verdade, sim, a cautela e planejamento são essenciais para a segurança. E realmente a gente só percebe a importância dela depois que o problema estoura, né? Depois que chega até a gente uma questão para ser resolvida. E certamente vamos sim participar de outras lives, até para ajudar a desmistificar a figura do cartório, que o cartório às vezes é aquele local frio, em que se recebe uma nota devolutiva densa, às vezes redige até em latim, se bobear, né, com muita informação, com muita expressão jurídica, e às vezes o produtor ele enxerga o cartório como um local da burocracia, da formalidade, que entrava a vida dele, a agilidade que ele precisa no dia a dia, seja para registrar seus imóveis, seja para levantar créditos, para subsidiar a sua produção, mas infelizmente nós também temos as nossas dificuldades operacionais para vender justamente, entregar justamente aquilo que a gente quer, que é a segurança jurídica, que é a tranquilidade. Então é sempre bom estar nesse diálogo constante para mostrar que, olha, o cartório tem lá suas exigências insuperáveis, mas também está de portas abertas para construir esse diálogo, para tentar auxiliar no que for preciso. E aí queria até aproveitar o ensejo para divulgar o site do cartório. É um site que a gente já tem um certo tempo, precisamos de atualizar, mas que muitas vezes o próprio produtor ele pode resolver alguns problemas por lá, que é o cartoriosacramento.com.br. Inclusive na obtenção de certidões ou nos próprios requerimentos, que o próprio site ele reencaminha depois para o site da ONR. Porque hoje uma cultura que nós já podemos mudar é que o cidadão não precisa mais se deslocar até a serventia. Sobretudo que aqui, imagina a situação do produtor rural que tem imóvel aqui, que tem imóvel em Perdiz, em Uberaba. Ele não precisa mais se deslocar para todos esses cartórios. Ele pode, através do site, requerer certidões, ele pode protocolizar suas cédulas, suas escrituras, e isso vai facilitar consideravelmente para todo mundo. E É importante, doutor Gabriel, que isso é algo que eu tenho muita clareza eu acho que a abertura que o senhor e o cartório como um todo assim, dá para o produtor rural e para os advogados é algo diferenciado mesmo e que eu tento sempre alertar os clientes quando eles ficam bravos, né? Vem uma nota devolutiva, eles falam, não era possível de novo. Eu falo, gente, o cartório, ele fica adstrito à legislação. Então, o difícil é quando existe uma negativa por parte do cartório sem uma nota devolutiva orientativa e que justifique aquele procedimento ou aquela conduta do próprio cartório. Então, é muito fácil trabalhar quando a gente tem abertura para esse diálogo é seguro para as duas partes, porque a gente se depara com situações em que o cartório aprovou algo que não estava certo lá no passado, e não falo dessa comarca não, tá? Diversa, a gente tem atuação aqui no escritório em várias regiões do Brasil, e a gente vê um erro do passado que não é porque o cartório fez que é cláusula pétrea e não pode ser mudado. Então, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente precisa consertar coisas que foram feitas no cartório em anos atrás. Então, é muito importante e muito seguro, inclusive para o produtor rural, essa dificuldade passada pelo cartório para que a gente siga exatamente a lei, né? Eu me lembro, e aí eu vou falar de até uma questão pessoal, que o meu regime de casamento, ele exige um pacto antinupcial. E eu, assim, na época, fazia pouco direito de família e sucessões, a gente tem uma área aqui no escritório de especialidade disso, e eu coloquei um item no meu, não sei se vai lembrar, um item no meu pacto que não poderia estar. E houve uma nota devolutiva dizendo, doutora, aqui tem
uma cláusula que é uma previsão legal e, portanto, eu não posso registrar, retifique. Que bom, porque se um dia eu enfrento algum problema e preciso utilizar esse pacto, ele não estaria seguindo a legislação, né? Então, são formalidades exigidas pela lei que serve para tudo e que a sociedade precisa e o produtor rural precisa ver como um ponto não de dificuldade, mas de segurança jurídica. E a gente reconhece que o direito tem lá seus desafios que dificulta, às vezes, a compreensão. A própria distinção mesmo entre registro e escritura. No dia a dia, são figuras que as pessoas confundem, porque elas têm a escritura como algo muito forte. Falam, já passou a escritura? Se bem, eu já comprei, eu já paguei, eu já escriturei. Então, isso para ele, às vezes, isso é muito importante e suficiente. Mas é bom a gente lembrar dessas considerações iniciais e básicas mesmo, da diferença entre registro e escritura. Né? E para ilustrar isso, é bom lembrar que cada imóvel, cada fazenda tem um documento aqui no cartório, que a gente chama de matrícula. Quando é muito antigo, até a gente chama de transcrição. Então, a matrícula tem por propósito descrever exatamente as medidas da fazenda. E quando às vezes essa matrícula é muito antiga, quando não existia nem recurso tecnológico ainda, a matrícula ela começa a descrever o imóvel a partir de marcos naturais. Ela coloca, a fazenda começa da Pedra Lascada, passando pelo rio Araguari, contornando o antigo curral. E ela usa esses meios, mas é o que existia de recurso para delimitar. Então, cada fazenda tem um documento aqui que a gente chama de matrícula. E esse documento está em nome de um proprietário. Agora, para que esse proprietário possa vender para alguém, para que ele possa manifestar a vontade dele, dizer que ele não foi coagido, que não foi ameaçado, que é isso que ele realmente quer fazer, ele tem que fazer um outro documento em outro cartório. E esse sim é a escritura. Então, o fato de já ter lavrado a escritura não altera aqui o documento. É preciso pegar essa escritura neste outro cartório e trazer para cá. E aí a lei não impõe prazo. Realmente, a escritura não tem prazo de validade, a não ser que seja aquisição por estrangeiro. Mas por brasileiro comprando imóvel rural, não há prazo. E a pessoa, às vezes, deixa anos para fazer esse registro. A primeira cautela que a gente chama atenção aqui é para que não procrastine esse prazo, não adie isso, que assim que possível traga a escritura para registro. E por quê? Primeiro ponto, porque a lei muda constantemente. Às vezes aquela escritura que foi lavrada determinada lei que trazia tais exigências, depois a lei pode mudar e essa escritura tem que ser alterada. Esse é o primeiro desafio. Mas há outros dois. Algumas pessoas acham que não precisam de fazer o registro por desconhecimento mesmo, mas correm riscos. Né? Basta imaginar que o mesmo imóvel ele pode ser vendido pela mesma pessoa para outras várias. Se eu tenho uma fazenda aqui em Sacramento, eu posso simplesmente ir no cartório, no primeiro ofício de notas e vendê-la, no segundo ofício de notas e vender para uma outra pessoa. Eu posso ir lá em Uberaba lavrar uma escritura para vender para outra pessoa, porque a escritura ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil. E aí já começa a surgir esse risco. Só que ainda tem a pessoa que fala assim, não, mas eu confio muito no meu vendedor. A pessoa que vendeu para mim é uma pessoa muito séria e ela não vai fazer isso, não vai me dar esse golpe. Só que ainda que o vendedor seja uma pessoa séria, é a intempérie da vida. Basta imaginar que essa pessoa que vendeu esse imóvel, ela amanhã, por infelicidade, o carro dela perde o freio, ela atropela um pai de família, tem que indenizar pessoas aí, e aí a vítima do acidente propõe uma ação judicial e penhora o imóvel. Porque aí virá uma ordem do fórum para penhorar o imóvel. E o imóvel aqui no cartório vai estar ainda, naquele documento lá, em nome do vendedor. Porque a escritura não nos foi apresentada. Então, ainda que exista uma relação de confiança, o que a gente sempre tem a ressaltar é a importância de se fazer esse registro. E aí, já aproveitando o ponto, para alertar também ao produtor rural para algumas cautelas que ele deveria exercer no momento da compra do imóvel. Aqui são cautelas mínimas, é sempre bom estar amparado por um advogado, o tabelião também vai fazer as advertências, mas a gente chama atenção aqui para 3 pontos. Um primeiro ponto é de se fazer uma pesquisa
acerca dos proprietários dos últimos 15 anos. Isso nem a lei exige. A lei exige menos para ser menos burocrática. Mas aquele adquirente cauteloso, ele deveria fazer essa pesquisa, porque ele tem que verificar se um dos donos, nesses últimos 15 anos, não tem dívidas pendentes. A lei exige que a pesquisa seja feita apenas em relação ao atual proprietário. Só que há embaraço, a gente já viu acontecer isso aqui em Sacramento, há embaraço de que o atual proprietário não tinha dívida, mas o que vendeu para ele imediatamente anterior tinha. E a segurança do sistema brasileiro é através dos bens. Basta lembrar que se eu dever a alguém, tirando o caso de pensão alimentícia, se eu dever a alguém, não posso ser preso para pagar. Os meus bens é que vão ser penhorados. Então seria muito fácil, na iminência de ser processado, eu venderia meus bens para terceiro para não ter bem nenhum para ser responsabilizado. E aí é justamente por isso que a lógica da lei é quem compra um bem de quem estava devendo na justiça, leva junto essas dívidas. Esse bem se responsabiliza por essas dívidas. E aí não basta você vender para um e esse um vender para outro, que o problema vai acabar. Daí essa nossa primeira cautela de pesquisa dos últimos 15 anos de propriedade do imóvel. Verificar lá se não tem protesto, não tem certidões tributárias pendentes, se não, às vezes, pesquisar a vida forense dele, que ele não está sendo processado, para aí sim ter uma compra segura. Um segundo ponto também que a gente quer destacar aqui é a questão do GEL. O georreferenciamento, a cautela de se comprar imóveis já georreferenciados. E, aí, e por que essa cautela? O que seria esse georreferenciamento? O georreferenciamento é uma nova forma de medir os imóveis com recursos tecnológicos. Antigamente, diante da inexistência desses recursos, os imóveis eram medidos através até de trena, através de corrente, de passos. E hoje nós já temos um recurso tecnológico tamanho que essa medição é feita por satélite. O satélite projeta-se os pontos e faz-se uma imagem desse imóvel. E aí nós temos sistema, o engenheiro do cartório tem um sistema aqui dentro, de Dimensor, e existe também um sistema nacional, que a cada imóvel que vai sendo medido, ele forma uma peça, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então nós temos todo o perímetro lá, os seus 3.072 quilômetros quadrados de Sacramento, estão representados numa figura de uma cidade, e cada imóvel a ser medido, com seus contornos, nós vamos encaixando essa pecinha nesse quebra-cabeça até um dia encaixar todas as peças desse sistema. E aí, com essa medição por satélite, o proprietário poderia até tirar a cerca da fazenda dele, porque a cerca passa a ser só para proteger o gado, mas não para delimitar divisas. Porque ele pode dar de férias lá na Austrália, que por computador ele entra no sistema, ele consegue ver a linha divisória do imóvel dele. E isso sim é que traz uma grande segurança. No futuro, aquelas ações demarcatórias, aquela questão de caiu a cerca, veio enxurrada e levou, isso vão ser questões históricas apenas, porque esse modelo é um modelo efetivamente seguro. É um modelo em que os vizinhos participam da formação desse instrumento, todo mundo anua e dá a sua anuência, pode opinar, e a partir do momento que se monta esse gráfico, a gente reproduz isso na matrícula e registra-se no CIGEF do INCRA para que se consolide. Então, isso de fato... Doutor Gabriel, deixa eu só te interromper um segundo, que esse é um ponto bem importante, apesar de a gente estar falando de segurança na aquisição, a gente tem uma dificuldade, um problema muito grande em relação a essa questão da confrontação. Então, vamos lá, toda pessoa que está fazendo o georreferenciamento do seu imóvel, ele precisa pegar a anuência dos confrontantes, ou seja, dos vizinhos, validando aquela divisa, concordando. E aí a gente tem duas dificuldades. A primeira é quando o vizinho ele se nega a assinar, e ele diz assim, eu tenho birra com aquele vizinho e eu não vou
na verdade, 3 problemas. Eu não vou assinar não, por implicância e tudo mais, que a gente tem um procedimento cartorário. A gente tem uma outra situação, que é quando a pessoa recebe essa notificação e ela diz assim, eu não vou procurar o cartório, não vou falar nada, e ela não tem noção que isso é um aceite aqueles limites. E tem a outra situação que é quando, que essa é muito grave, a pessoa ela assina falando, não, é meu vizinho, eu tenho plena confiança nele, eu ainda não tenho meu gel, eu não vou gastar dinheiro nisso não. E aí assina validando, é claro que a gente tem instrumentos jurídicos para questionar, inclusive a gente tem ações nesse sentido aqui no escritório, mas você dificulta porque você validou aquela divisa. Então é importante estudar tema para uma live específica, mas queria alertar, lembrar em relação a esses 3 pontos, se quiser comentar algo em relação a isso também, acho que Não, é muito, muito bem pensado sobre a ótica lá do vizinho, né? A postura do vizinho. O vizinho realmente também tem que ter a devida cautela na hora de estabelecer esses marcos, porque eles serão perenes, serão eternos, se concretizarão. E aí, de fato, realmente, as posturas possíveis foram bem elucidadas aí. O vizinho, ao ser notificado, ele tem 15 dias para poder se manifestar. E não adianta ele achar o seguinte, não, eu não vou permanecer inerte, que eu não vou dar a minha anuência. Se ele não der a anuência dele, há um efeito semelhante à revelia do processo civil. Então nós vamos presumir que aquela anuência foi dada e o registro será feito. Claro, como bem alertado, que esse registro pode ser anulado depois judicialmente, mas ele vai dar um trabalho considerável para a pessoa, porque aqui inverte-se o ônus. Ela que vai ter que contratar um advogado, que buscar a justiça para desfazer aquele registro. Nesse intervalo, o registro já pode ser vendido para um terceiro, o terceiro de boa-fé, que não tem nada a ver com a história, que também vai opor os direitos dele, vai querer, às vezes, até alegar uso capião daquela parte ainda que fosse invadida, mas que houve um registro. Então, são situações que vão só gerando, além de ter que pagar os honorários de sucumbência, porque é ele que deu causa. Ainda que ele ganhe a causa, ele foi responsável por propor essa ação, porque ele não contribuiu antes assinando ou se opondo formalmente. Então, realmente, a pior das hipóteses é permanecer calado. Ele tem que sim manifestar. Agora, o que precisa de ter é a razoabilidade desse vizinho, porque ele não pode alegar questões diversas daquela questão que está sendo ali discutida. A gente ouve muito aqui no dia a dia de que o vizinho fala assim, não, eu não vou aceitar porque o gado dele invadiu o meu terreno e ele não me indenizou, ou emprestei para ele 10 mil e ele não me pagou, então eu não vou facilitar a vida dele, não vou assinar. Então veja, essa recusa configura o que a gente chama de abuso de direito. Ele não pode usar daquele instrumento como algo para negociar e resolver outras pendências. A questão ali é clara e objetiva. Esse limite está certo? Sim ou não? Se estiver, assine, porque os seus argumentos não serão considerados. Se não estiver, exponha-os. Busque a ajuda de um profissional, de um engenheiro, para que faça a medida da forma como ele acredita ser e traga isso para serventia. Porque nós vamos fazer a análise, se o argumento dele é plausível, o registro não será feito. Agora, se o argumento dele versou sobre coisas que nada tinha a ver com os limites, com a cerca, aí não temos como levar isso em consideração e aí o registro será feito. E aí, realmente, o ponto muito bem elucidado é o do cidadão que confia, às vezes, no vizinho. Fala, não, meu vizinho, se eu deixar de assinar, vou gerar um mal-estar, sempre tivemos uma boa convivência, eu vou assinar cegamente aqui. Só que ele pode realmente se frustrar depois de ter dado essa anuência, ou, às vezes, pode ter sido equívoco do próprio vizinho que pediu para assinar. Que ele também é humano e ele também errou nas expectativas. Nós temos um caso, alguns casos aqui em Sacramento, bem exemplificativos disso, que havia uma área com uma cachoeira. E a cachoeira era na linha divisória entre as duas fazendas. E cada um dos donos se considerava dono da cachoeira e que só tolerava o vizinho de usar. E aquilo já vinha dos avós, dos bisavós. Né? E o outro também da mesma forma. Até que um dia um precisou de georreferenciar e ele
acreditando na boa-fé dele, jogou a cachoeira para o lado dele. E o outro assinou, achando também, não, ele tá cansado de saber que essa cachoeira aqui foi do meu bisavô. E aí depois que surgiu o problema, por não ter tido essa cautela. Então, realmente, é muito importante a sua colocação para nos lembrar que esse tema do gel é importante não só para quem vai comprar o imóvel, como também para o vizinho que já comprou, o vizinho que vai ter que assinar. E aí, realmente, quem vai. A nossa sugestão aqui é que a pessoa, antes de comprar o imóvel, já pensa que o proprietário faça o gel. Porque aí, esse vendedor, ele vai ter que dialogar com os confrontantes e ele vai mostrar que aquela divisa que de fato ele está mostrando ali é uma divisa admitida pelos vizinhos. E é bom lembrar que o gel hoje, ele só é exigido para imóveis acima de 25 hectares. Só que a partir de novembro do ano que vem, o gel vai ser exigido para todo e qualquer imóvel. Então, a pessoa que comprou, aí mais um exemplo daquela escritura que demora para registrar. A pessoa compra hoje um imóvel abaixo de 25 hectares, não quer fazer o gel por hora, lavrou a escritura, se deixar para registrar depois de novembro do ano que vem, aí em novembro do ano que vem, 20 de novembro, o gel passa a ser requisito obrigatório. E é bom lembrar, reconhecer, há um desgaste, sim, mas a cautela manda que faça isso. Se o vendedor tiver sem recursos, às vezes é o caso de adiantar um valor, para que ele faça isso, claro, devidamente documentado, devidamente resguardado, para que se compre já, ao menos com o gel, com o mapa aprovado pelo nosso engenheiro e com as firmas reconhecidas de todo mundo. Ainda que o gel esteja pendente aqui, aí dá para lavrar a escritura. Ainda que é um gel pendente. Além de ser, né, assim, eu acho que é muito importante destacar isso. Para alguns imóveis ele é obrigatório, mas ainda para aqueles em que não há essa obrigatoriedade, a gente veio, né, com uma tabela em que imóveis até 100 hectares é obrigatório. A gente começou com grandes imóveis e foi descendo, mas a importância precisa ser destacada, porque às vezes você compra um imóvel acreditando que ele tem 30 hectares e quando você vai medir ele tem 25 ou ele tem 35. A gente tem situações de um impacto gigante na área real de existência. E às vezes você está comprando um imóvel que tem a delimitação, que você sabe onde está a cerca, mas quando vai já referenciar, a cerca está errada. E aí você vai ter que dizer que estava ali há tantos anos, aí já é outro tipo de procedimento, do capião, enfim. Então, para evitar qualquer tipo de desgaste, ainda que não seja exigido, é aconselhado, a mesma questão das certidões, que a gente prefere buscar as certidões dos antigos proprietários, que a gente faça um histórico aí de 15 anos, que são questões que vão além da lei, mas que são cautelas para a segurança jurídica de quem está adquirindo. Exatamente. A gente tem casos também do cidadão que tem lá uma fazenda e aí ele resolve comprar a fazenda do vizinho. E por uma visão prática, ele simplesmente paga verbalmente ao vizinho, entrega o dinheiro e depois ele puxa a cerca dele e leva a cerca dele até a propriedade vizinha. Então, o que ele fez ali, na verdade, foi uma compra camuflada. Ele nem está fazendo isso de má fé. Como a gente já alertou aqui, o produtor rural está tão preocupado em expandir a atividade agropecuária dele, em poder gerar maior riqueza no agro, que ele simplesmente comprou verbalmente ali, confiou no vizinho, puxou a cerca, levou a cerca até a outra dimensão e fez uma compra implícita. Mas para ele tudo bem, o que importa são os limites da cerca, ele sabe que aquela região todo mundo respeita as cercas, só que aí depois de um certo tempo ele põe o imóvel à venda. E aí o comprador vai comprar e o comprador visita o local e ele se depara apenas com aqueles limites da cerca, que é aquilo que ele visualmente consegue perceber. Só que a hora que ele trouxer e for georreferenciar isso, o cartório vai identificar que ali houve quase que uma invasão consentida, e esse imóvel ali, essa aquisição ali, na verdade, engloba outras aquisições com violação até do direito tributário, porque teria que ter sido pago o ITBI para o município.
E vai surgir depois esse embaraço todo já para o comprador. Porque se ele não teve a cautela inicial de conferir esses limites jurídicos da cerca, ele já lavrou a escritura, ele já pagou, o vendedor já está em outra cidade gastando dinheiro e ele recebeu aqui um abacaxi para administrar. Então, realmente, é importante, a gente sempre sugere que se faça o GEL. E aí o produtor rural lamenta, ele fala, nossa, mas GEL é burocrático, GEL é cansativo, GEL às vezes envolve edital, porque o confrontante às vezes não consegue ser localizado, às vezes quando tem via pública a gente tem que ouvir ANTT, DR, enfim, é desgastante, mas é o que vai trazer segurança. E vai trazer segurança para as próximas gerações. A pessoa que regulariza... Esse é um ponto importante, porque a gente tem dificuldade também, não só no momento de eventual venda, mas no inventário, né, doutor? Que o GEL ele é exigido para qualquer transferência de titularidade. Sim, sim. Então, é realmente um desafio. Tem surgido agora um entendimento, ele ainda é pequeno, mas tem surgido de algumas pessoas que defendem que o registro de inventário não dependeria de GEL, porque é uma transmissão automática, como diriam os direitos, o jurista aplicaria-se o princípio do rado cesina, ou seja, aquela transmissão feita no momento da morte, e só que a grande questão é que ainda é um entendimento ainda singular, ainda está crescendo, mas ele não é majoritário, e ainda assim só adia o problema. Porque se o herdeiro poderia registrar o inventário, mas se amanhã ele já quiser vender o imóvel, ele já vai precisar desse GEL. E o GEL, o cerco está se fechando, o GEL está ficando cada vez mais importante. Mas, falando da questão aqui das cautelas na compra do imóvel, as mínimas, né, além de outras tantas, já comentamos a pesquisa pelo prazo mínimo de 15 anos, histórico de proprietários, ou a importância do GEL, realmente isso é algo que a gente precisa de difundir, que é irreversível, que realmente é o mais seguro. E uma terceira dica a passar aqui seria da cláusula resolutiva. Por que seria essa cláusula resolutiva? Isso dá uma tranquilidade tanto para o vendedor quanto para compradores quando não se tem a totalidade do recurso disponível para pagamento. O que algumas pessoas pensam? Elas pensam assim, eu não passo escritura enquanto eu não receber tudo. Eu até aceito parcelar aí em 20 vezes, mas não vou passar a escritura não. E o próprio comprador também, ele chega para o vendedor e faz essa proposta, fala, olha, a gente faz um contrato por instrumento particular, ou seja, um contrato do computador mesmo, que chama de contrato de gaveta, você faz um contrato, você promete vender esse imóvel em 20 parcelas. Quando eu acabar de pagar a 20ª parcela, a gente registra, a gente lavra a escritura. Só que essa opção pode não ser a opção mais segura. Basta imaginar a morte de um dos envolvidos, né? A morte do vendedor, ele não estará aqui apto a lavrar a escritura após o momento final. Então, de fato, o que a gente aconselha é que seja assim lavrada a escritura. Lavrada a escritura com cláusula resolutiva. O que é essa ideia da cláusula resolutiva? Se a cláusula resolutiva figurar lá na escritura, essa cláusula vai estabelecer que, se não houver o efetivo pagamento, a propriedade retorna para o vendedor inicial. Então, isso traz a efetiva segurança, porque feito o pagamento, basta depois o vendedor dar o recibo ao comprador, o comprador, de posse desse recibo, vem aqui no cartório e cancela. Então, veja só, qual é a segurança para o comprador? Para o comprador, o registro já foi feito, já está na matrícula, esse imóvel. Né? E qual a segurança para o vendedor? A segurança de que lá na matrícula vai estar essa advertência, em averbação separada, chamando bastante atenção, essa advertência de que o imóvel tem essa condição, essa cláusula resolutiva. Aí o imóvel pode ser vendido para frente? Pode, mas quem comprar, já compra sabendo dessa condição. Então, dificilmente alguém vai comprar. Quem comprar, na verdade, já vai comprar sabendo assim, ó, eu vou ter que assumir aquela dívida lá se o vendedor não pagar.
Então vai ser mais fácil para mim abater do preço agora o dinheiro dessa dívida, eu vou correr atrás do comprador que está, do vendedor que está, para poder ter esse bem livre de ônus. Então, essa é uma dica que a gente passa para todas as pessoas que pretendam comprar imóveis parcelado, que abandonem o instrumento particular lá escondido e que usem a via da compra e venda com condições resolutivas. Ele fala, e custo disso? O custo disso é R$ 35 que aumenta. Porque é para justamente fazer essa verbação, para dar essa publicidade. É mais barato até do que você vai gastar com tinta de impressora para imprimir esse contrato aí, apartado, para guardar, para ter que se preocupar com isso e enfrentar todos esses desafios. Então, por isso que a gente reitera aqui a importância de ter essa cláusula resolutiva para essas hipóteses de venda parcelada de imóvel. Falando dessa questão de economia, doutor, né, do valor, até porque, às vezes, no momento que você fez a aquisição, a tabela do cartório é uma, e a tabela é corrigida anualmente. Então, de repente, quando passarem as 20 parcelas, o valor de escritura e de registro já é muito maior. Então, tem esse ponto também. Muito bem lembrado, realmente. Até para que as pessoas saibam, né, a tabela é corrigida todo 1º de janeiro. Então, ao longo do ano, aquele valor é estável, só que aí no 1º de janeiro, ao virar do ano, reajusta-se também a tabela. Esse ano, por exemplo, foi de 5,48% de aumento. E aí, realmente, o que se economiza lá gasta-se aqui depois. E ainda na sequência dos assuntos que a gente gostaria de tratar hoje, falar um pouco também das cédulas, do registro de garantias, que a pessoa, às vezes, para levantar um crédito, ela acaba dando um bem dela em garantia. E a gente vê que muitas vezes o produtor rural ele já passa um percalço perante uma instituição financeira para ter seu crédito aprovado. E ele precisa daquele dinheiro para ontem, o tempo urge, a safra requer investimento. E aí ele busca, quando ele consegue, enfim, a cédula, subscrever a cédula, ele pergunta para o gerente, e aí, cadê o dinheiro? E aí o gerente fala, ó, o desafio recomeça agora no cartório. Então ele já vem para o cartório já emocionalmente desgastado, apreensivo pelo aspecto temporal. E a gente reconhece isso, né? Então ele já chega aqui num tom desafiador para ele. Ele quer lutar contra o tempo para a liberação imediata. Então, as dicas que a gente pode... E a lei entende isso também. E a lei prevê um prazo para esse registro de cédulas. Em regra, é o prazo de 3 dias úteis. Então é um prazo bem menor do que os outros atos. Agora, para que é regra, tá? A exceção da lei é quando em períodos sazonais, em que há uma demanda muito grande, em razão de entre safras ou algum outro fator que gera um acúmulo de serviço. Mas, em regra, são 3 dias úteis. Agora, como fazer com que esse prazo, como buscar agilidade? Para se buscar agilidade, a gente dá 2 dicas. A primeira delas é fazer o protocolo do título. O que seria essa questão de protocolo do título? É que a pessoa pode chegar aqui no cartório e falar, olha, eu quero deixar minha cédula aqui só para o orçamento. Sem compromisso, sem nada. E aí, se ele deixa essa cédula só para esse orçamento, o cronômetro ainda não girou. Aí depois nós vamos apresentar para ele um orçamento, vamos apresentar para ele as exigências, e aí sim ele vai fazer a prenotação. Ele vai fazer o protocolo que ele vai pagar aqui R$60 e alguns centavos para esse fim. E aí o registro será feito. Agora, se ele já quiser economizar tempo, ele já pode chegar diretamente no balcão da serventia e falar, eu quero prenotar a minha cédula. Então eu já quero adiantar, já quero pagar de uma vez esses R$60 para prenotar esse título. E aí ele já ganha tempo, porque não tem aquele exame inicial. Aí pode se perguntar assim, mas por que então que a serventia aceita que a pessoa deixe aqui só para uma análise e já não prenota de uma vez para a coisa andar mais rápido? É porque a prenotação imediata, ela gera uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que o cronômetro já dispara para a serventia. Só que ele já dispara também para o cidadão. Então, se o cidadão já fez aqui um protocolo, já se trava a matrícula, nada pode ser feito nela enquanto não se resolver
essa questão. Então, você já tem efeitos jurídicos desse protocolo. Só que a serventia, ela faz a análise dela, ela vai também, ela faria em 1 dia e meio, o cidadão teria mais 1 dia só para completar as exigências que a serventia vier a fazer. E se ele não conseguir cumpri-las naquele único dia, o prazo do protocolo vai estourar e aí ele vai ter que reiniciar um novo. E aí ele vai ter que pagar novamente aquela taxa. Então, a gente deixa para o cidadão essa escolha. Se ele quer entrar num veículo mais ágil, que tem para ele vantagem do tempo, mas a desvantagem de uma sanção. Se ele também não cumprir a parte dele em resolver o problema da cédula, ele vai perder aquele protocolo. Por isso que a gente deixa essa escolha. Mas nos casos em que a pessoa tiver com uma urgência considerável, vale a pena correr o risco, porque o risco máximo é de perder esse valor de prenotação. E quais são os problemas? Por que uma cédula pode ser devolvida? Porque às vezes faltou uma assinatura, às vezes na hora de elencar os graus, a hipoteca foi colocada como de 5º grau, na verdade teria que ser de 2º, ou o contrário. Porque a gente também usa aqui instrumentalidade, a gente não devolve por tudo, não. Sabe, se vem o número errado do imóvel, por exemplo, matrícula 5.000, e a gente vê que é 5.200, a gente registra, mesmo com esses erros de digitação. Os que a gente consegue relevar, que não comprometerão a segurança, a gente faz. Agora, alguns outros têm que ser devolvidos. E aí, dentro da agilidade, então, essas 2 dicas. Buscar fazer o protocolo para quem tem urgência e a outra, lembrar de trazer a carta de anuência. Porque é essa que muitas vezes nos faz devolver cédulas, que ele entra e sai do cartório. O que é essa carta de anuência? O proprietário que pretende um financiamento valendo-se de bem que não é dele, como no caso do penhor, eu arrendei uma fazenda e vou ali fazer a safra, e quero dar essa safra em garantia, aí esse proprietário ele tem que trazer para a gente aqui algum documento que mostre essa autorização, seja o contrato de arrendamento, de comodato, seja uma carta de anuência, mas se ele sempre lembrar disso, porque às vezes ele se confunde, ele faz financiamento em imóveis próprios e de terceiros. Os próprios não precisa de trazer, mas os de terceiros sempre lembrar dessa carta. E é importante também a gente chamar a atenção aqui, no pouco tempo que ainda nos resta, para a questão dos custos no registro dessas garantias. Como que eu faço para tentar uma certa economia nesse registro? As dicas que a gente dá é tentar concentrar garantias. Como assim concentrar garantias? Às vezes eu tenho uma fazenda de 100 hectares e eu tenho um sítio de 10. Só que aí eu vou pegar um dinheiro emprestado, então eu dou o sítio de 10 em garantia, mais o penhor do gado, mais um trator. Quanto mais garantias eu der, mais caro fica esse registro. Se ao invés, se for possível, a depender do caso concreto, se ao invés de eu dar aquele sítio, mais o trator, mais o gado, em garantia, eu conseguir dar a fazenda de 100, que ela vale mais, eu estarei dando ali uma única garantia e isso vai abaixar o custo do registro. Outra dica também, quando é possível, a de tentar concentrar a garantia em um único bem. Então veja, se eu tenho uma fazenda de 100 hectares e eu tenho 2 de 50 hectares cada, faz diferença. Por mais que na cabeça do produtor elas tenham o mesmo valor, uma fazenda de 100 tem o mesmo valor de 2 de 50, né, na mesma região geográfica, né? Mas faz diferença para a gente aqui, porque o custo do registro é dividido pelo número de garantias dadas, de garantias imóveis dadas. Então é mais barato eu pagar o registro sobre um único imóvel de 100 do que 2 de 50. Ainda surge uma outra questão de falar assim, olha, mas eu só tenho 2 fazendas de 50. Então, às vezes é o caso da pessoa pensar na fusão desses imóveis. Reunir esses 2 imóveis num só. A pessoa fala assim, mas é caro. A fusão eu vou gastar com engenheiro, eu vou gastar com cartório para fusionar, isso aí não é vantajoso. Mas às vezes o que ela vai gastar no primeiro ano, o que ela economiza nos anos seguintes, esse custo se paga. Sobretudo para aquele proprietário rural que faz esses registros reiterados, que todo ano levanta um recurso para fazer o registro aqui no cartório. Então seria interessante ele pensar na conveniência, claro que tem também desvantagens, que às vezes ele quer deixar um imóvel livre e só um outro que ele quer hipotecar,
para poder correr menos risco. Mas sobre a ótica de custos, se ele faz a fusão dos imóveis dele, ele paga um custo menor, dando sempre um imóvel maior em garantia, porque é o único imóvel sujeito a registro. É ainda importante citar três questões que podem ocasionar um desconto de 50% do registro. É uma lei recente, agora de dezembro, criada justamente para favorecer e fomentar a atividade agropecuária, um desconto de 50%. Mas para ter direito a esse 50%, nós temos que observar três requisitos. O financiamento tem que ser por intermédio de cédulas, então não pode ser contratos rurais, tem que ser cédula mesmo, tipicamente uma cédula. O imóvel dado em garantia tem que ser um imóvel rural. Então, às vezes, eu tenho imóveis urbanos e rurais, mas eu estava com a certidão do urbano na mão, resolvi dar ele lá no banco. Né? Não, use sempre o imóvel rural e o financiamento para fins rurais. Isso é importante porque, às vezes, se o produtor rural ele faz um financiamento por cédula de crédito bancário, por exemplo, que ainda que a finalidade dele seja investir na safra, mas ela não está escrito lá que é para fim rural, ou ele usou um imóvel urbano, ele não tem direito ao desconto. Para ele ter direito ao desconto, são esses três requisitos: cédula, Doutor imóvel Gabriel, rural. tem fácil aí o número dessa lei ou não? Depois eu coloco Sim, é a 15.424 de 2004, só que é lei estadual. Tá? Ah, tá. É Ótimo. 15.424 de 2004. E é importante também lembrar aqui o seguinte: quando você atrela no seu financiamento essa atividade rural, porque às vezes você pode pensar assim, não faz diferença esses nomes da lei, não. Eu quero o dinheiro emprestado. Quando você atrela, você ainda tem uma outra garantia, outra tranquilidade. Qual que é a tranquilidade? Nós tivemos agora, ano passado, por uma lei nacional, a 14.711 de 23, ela deslocou a execução de hipotecas para o cartório. Até então, execução de hipotecas eram feitas lá no fórum. Então, se eu der um bem meu hoje em hipoteca, se eu não pago essa dívida por uma dificuldade financeira, não pago a dívida, o bem é penhorado lá no fórum num processo mais cauteloso, moroso, que pode durar uma década. Né? Agora, hoje, com essa mudança legislativa, a execução é feita agora no cartório, que é mais ágil. Um processo desse pode durar 3, 4 meses, você já consegue ter a transmissão do bem. Só que essa lei que deslocou, isso merece até uma live no futuro, né? Uma nova conversa, que não dá tempo agora. Essa lei que deslocou, ela trouxe uma exceção. A hipoteca para atividade agropecuária não entra na execução extrajudicial do cartório. Então é mais uma razão aí. Se quem vai financiar, fazer um financiamento, se ele consegue deixar claro que é um financiamento para fins agropecuários, ele não se sujeita a essa execução aqui no cartório. Perfeito. Eu não sabia. Isso é uma novidade. Eu acho que eu falei muito, né? Mas, Não, enfim. imagina. Eu só queria, se a gente puder mais 2 minutinhos, falar sobre duas questões que eu anotei. A primeira é a importância da baixa dessas garantias, né, doutor Gabriel? Porque vai ficando aquelas matrículas sujas. Então tem, às vezes, uma cédula que já foi quitada, tá tudo certo, mas ela é de 20 anos atrás. E aí a gente tem entraves, a matrícula vai. Em algum momento a gente pode ter dificuldade no gel, porque teria que ter anuência, você não consegue comprovar, e aí tem que ir atrás de banco e isso já se perdeu. Então, um destaque especial, quero que você fale rapidamente sobre isso. E o outro é em relação à prenotação, também para compra e venda de imóveis rurais lá na escritura. Por quê? Naquele exemplo que o senhor falou lá no começo, às vezes o João, que é dono de um imóvel, ele vende para um num cartório, vende para o outro, no outro, no outro, no outro. Aí você pensa assim, nossa senhora, mas então eu corro o risco, até registrar, até o registro ficar pronto, eu corro o risco de todo modo. A prenotação dá segurança e prioridade para quem fez essa prenotação. Então, às vezes a gente leva para registro, aguardando esse prévio exame, não paga a prenotação, pode vir uma outra pessoa depois, mas ela faz a prenotação e aí, portanto, ela tem prioridade, porque quem não faz a prenotação ainda não entrou oficialmente
na lista aí dos registros. Então, esses dois É pontos. muito bem lembrado. Realmente, o cancelamento das séries não compensa a gente adiar isso. Né? O cidadão pensa assim, não, o que importa é a minha... Às vezes o produtor rural, ele seguia na boa-fé, né? Na moral, no valor, que realmente isso é muito mais importante que a lei. Realmente. Só que ele não pode esquecer que o outro também tem que agir da mesma forma que ele para que a conta dê certo. E ele faz o seguinte, ele pensa, o que importa é que eu honrei minha dívida, eu já paguei. Depois eu cancelo isso lá no cartório. Só que às vezes esse cancelamento que ele adia, pode acontecer fatores supervenientes que dificultam essa situação. Como um exemplo clássico até do próprio banco ser encerrado. Né? Quem fez antigamente aí financiamento com bens, com crédito real, com Banco Nacional, agora já tem uma certa dificuldade para cancelar. Porque vai ter que procurar saber quem adquiriu, vou ter que pegar um título para ver essa sucessão. Ou às vezes aquela carta de anuência do vizinho e grande amigo dele que morre. Aí depois vai precisar de inventariante para autorizar. Então, quando ele adia esses cancelamentos, ele causa esse embaraço. E o comprador não vai comprar com essa pendência. Porque o comprador vai querer realmente uma matrícula limpa para que evite dele essa dor de cabeça de ter que averiguar em cada situação. E aí, dentro desse cancelamento, a lei, para facilitar um pouco, quando esse ônus tem mais de 30 anos, ele não precisa de ter anuência expressa do beneficiário. Se ele não conseguir, como esse caso do banco, ou de falecimento, etc e tal, ele consegue fazer um procedimento aqui dentro do cartório. Só que ele vai ter que trazer certidões judiciais para mostrar que aquele ônus não foi objeto de pendência jurídica alguma. Burocratiza um pouquinho mais, mas ainda resolve. E a prenotação, realmente muito bem lembrada aí, ela tem essa utilidade, sim, para todos os títulos, quando a pessoa quiser já correr esse risco, mas é um risco pequeno, de só ter que pagar novamente a taxa de R$ 60. Mas realmente ele traz, em termos de segurança, compensa imensamente ele já prenotar o título, porque ele se preserva de várias coisas, de mudança de lei. Porque se a lei mudar, ainda que se o cartório está aqui com o título dele, tem 6 meses aqui dentro, tramitando por diversas razões, toda mudança de lei posterior não atinge ele, porque ele já prenotou. Né? E também isso, e não só essas questões de venda para terceiros, que acontece, a gente acha que não vai acontecer, mas a experiência nos mostra que já aconteceu em Sacramento, do mesmo imóvel ser vendido para 2 pessoas. Né? E também não só penhoras, indisponibilidades, porque a indisponibilidade hoje é automática. Se o vendedor, naquele exemplo lá, do acidente. Eu gosto sempre de dar exemplo com acidente, a mostrar que isso pode acontecer até com pessoas de boa fé. Se o vendedor sofreu um acidente, ele tem que indenizar agora, a vítima processa, o juiz ordena eletronicamente a indisponibilidade e a gente vai entrar no CPF de todos os imóveis daquela pessoa e gravar isso com indisponibilidade. E aí, quando a escritura chegar para ser registrada, não vai ser registrada. Se ela prenotou antes, é o contrário. Ainda que ela não tenha sido registrada, essa indisponibilidade entraria numa fila. E aí ela também é prenotada e ela entra numa fila. Se o registro da compra e venda for feito primeiro, a indisponibilidade ou penhora não será. Então, é realmente muito bem lembrada essas duas considerações. Verdade, eu fui lembrando de várias outras, de averbação de reserva, que dá para pedir o desarquivamento. Tem muito assunto, né, doutor Gabriel? A gente pode marcar uma outra live, eu tenho certeza que foi muito útil, que inclusive eu peguei várias dicas e a gente está em constante aprendizado e movimento em relação ao cartório de imóveis e eu queria também te parabenizar pela atuação, pela forma de condução séria e sempre com muito embasamento jurídico nas justificativas. Isso dificulta, mas facilita muito e dá mais segurança, como eu falei no começo da live. Então, queria mais uma vez te agradecer, deixar aqui as portas abertas para a gente agendar outros bate-papos como esse. Eu vou salvar essa live, vou também colocar ela no YouTube para que ela atinja o maior número de pessoas. A gente faz sempre de manhã, apesar de ter tido um público bom, mas ela é muito assistida depois também e com certeza a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas na questão de segurança jurídica. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu aqui agradeço a oportunidade de desmistificar o cartório, né, de construir esse diálogo, dizer que estaremos atuando, buscaremos sempre atuar juntos ao lado do produtor rural, ao lado dos advogados, enfim, sendo parceiro da sociedade. Perfeito.
Muito obrigada, viu? Bom dia Até a mais, um todos. bom dia a Obrigada a todos vocês que todos. estiveram aqui conosco. Até mais. Até mais.